a incidência vem, mas tá beleza. Ele vem da janela, a claridade da janela, tá muito? Não, deixa aí, vamos embora. Começar agora, né? Vamos começar, vamos começar. Tá, Glauber, vai lá, dá seu clique. Deixa eu ver. Prontinho. Boa tarde a todos os catequistas da Diocese de Formosa, em especial os da Forania de Santana, né, Cavalcante, que hoje são nossos convidados para participar dessa formação, onde nós vamos abordar a temática de ética e moral cristã. Sejam todos vocês muito bem-vindos, a gente acolhe vocês com carinho, né? Vocês que são de Cavalcante, tanto de área rural ou da área urbana, vocês que são de Teresina, nosso abraço carinhoso, vocês que são de Colinas do Sul, estão aqui com a gente também hoje para estudar um pouco mais dessa temática, vocês que são de Alto Paraíso, nosso abraço fraterno e carinhoso, vocês que são de São João da Aliança, que já está mais pertinho aqui de Formosa, né, daqui aí a 1 hora, sejam todos vocês muito bem-vindos a essa live sobre essa temática. E vocês que estão ainda mais pertinho da gente aqui de Formosa, que é os catequistas de Água Fria, né? Nosso abraço carinhoso, que Jesus nos abençoe nessa formação, que nós possamos caminhar no aprofundamento a esse tema, né, tão importante para o catequista, né? É um aprendizado de vida que reforça a nossa pessoa, né? O quem somos cada um de nós, as nossas posturas perante a vida, e nos dá a responsabilidade de sermos educadores na fé, de formar outras pessoas na fé. Então, sejam vocês todos muito bem-vindos. Nosso abraço carinhoso, nós da equipe diocesana, a irmã Lourdes, eu, Laura, Érica, a irmã Bertilha, um abraço carinhoso e fraterno a todos vocês. São nossos convidados nesse dia, né? Nós preparem aí, porque o tema é um tema muito importante, apesar de ser um pouco extenso, é extremamente valioso. E para iniciar essa nossa formação hoje, vamos então pedir, né, a intercessão do nosso bom Jesus, hoje que mais do que nunca ele nos mostra na liturgia hoje, nós aprendemos o quanto ele é misericordioso, né? Hoje é aquele dia que ele dá a oportunidade a seus discípulos de vê-lo depois da ressurreição. Então, e pede e transforma cada um deles em mensageiros, né? Que eles são, depois de Jesus, eles são os mensageiros. E que nós hoje, cada um de nós catequistas, possamos absorver isso em nossa vida e sermos mensageiros do bem, mensageiros, né, da paz, que ele na liturgia hoje nós aprendemos o grande valor da paz, né? Devemos perdoar para sermos perdoados e ter a paz em nós como pessoas. Então, pedimos essa intercessão, né, que Deus esteja conosco nesse momento, que abençoe a irmã Lourdes, né, que ela vai palestrar para nós hoje, falando dessa temática tão importante, que ele possa ungí-la nesse falar de hoje também. E ungir o coração de cada um de vocês que estão nessas distâncias, né, pessoal lá de Cavalcante, pensou, a gente já talvez tem algum catequista lá dos Calunga, né, tão longe da nossa, no nosso centro da diocese aqui, e saber que o tanto que todos vocês, cada um de vocês é importante para a diocese. Nosso carinhoso abraço, e fiquemos hoje, então, com a presença de Jesus em nossos corações para esse aprendizado nessa tarde, tá bom? Um beijo grande, nós vamos receber a irmã Lourdes Lara, né, que vai falar conosco sobre o tema hoje, nessa palestra tão importante. Um beijo grande e sejam todos vocês muito bem-vindos. Boa tarde. Obrigada. Muito obrigada, Lourdes, por essa acolhida bonita. Boa tarde a todos vocês, queridos catequistas. Já foram acolhidos, sinta-se em casa. Cada momento que nós dedicamos à formação é um momento de dom de Deus, é um presente. E cada dia a gente abre, né, um presente da vida, já no amanhecer e durante cada dia da nossa vida, ele vai nos dando seus dons. Então, vamos iniciar com essa gratidão e essa confiança na misericórdia de Deus, que todas as dificuldades da vida serão vencidas
na misericórdia de Deus, no amor que ele tem por nós. Então, vamos lá. O que é ética, o que é a moral, né? A nossa diocese, preparamos esse material, é a 5ª vez, o 5º grupo, 5 foranias, que nós estamos aí repetindo. A catequese e a moral cristã são 2 caminhos intrinsecamente unidos, inseparáveis, que conduz à preparação e à formação integral do ser humano para a sua vida em Cristo. Então, veja, só essa frase aqui já daria para comentarmos 1 hora, porque falar de catequese, falar de moral nessa caminhada da vida é muito importante, porque nos leva a viver a vida em Cristo. Então, uma pergunta que normalmente se faz quando aprofunda esse estudo: mas ética e moral não é a mesma coisa? Parece que é a mesma coisa. Tem alguns especialistas no assunto que dizem que é a mesma coisa. Mas, assim, de uma forma mais aprofundada, nos dias atuais, conforme especialistas do assunto, não é bem a mesma coisa, não. Uma não existe sem a outra, caminham juntas. Então, a gente falar de ética e falar de moral, vamos tentar entender de uma forma bem simples e concreta. Veja, uma planta numa árvore, a sua raiz tira daí a seiva, tá tão bonita. Há uma complementariedade e uma integração. Assim, a moral e a ética é desse jeito, porque a ética vai iluminar, vai sustentar as atitudes morais que nós temos a cada dia. Então, essa complementariedade, integração, é muito importante e muito bonita na vida. Por isso, vocês vão perceber que é bastante ampla a diversidade de assuntos que nós tratamos dentro da ética e moral, porque exatamente não tem como separar as coisas nas nossas atitudes do dia a dia, sem falar da espiritualidade, da realidade social e tudo mais. Porém, ética e moral envolve os valores de vida, que são fundamentais. A consciência é um dom de Deus, mas que ela exige formação e preparação. Envolve a liberdade, que toda liberdade tem também uma responsabilidade correspondente. A questão da opção fundamental é um assunto muito bonito, muito interessante, porque a opção fundamental é que nos orienta onde queremos chegar no fim da nossa vida e o que queremos alcançar. Nós tomamos consciência de que, por natureza, somos pecadores, mas Deus nos deixa também seus dons, como as virtudes, que são exercício para superar os vícios e o pecado, as bem-aventuranças que o próprio Jesus deixou no Evangelho, que é um estilo de vida, os mandamentos que desde lá no Antigo Testamento o povo de Deus recebeu, através lá de Moisés, os mandamentos que são normas, leis que nos ajudam. Então, veja, falando de ética, a gente vai englobando tudo isso. Convido vocês a fazer comigo uma viagem nesse processo, que vocês vão ver que, mesmo sendo um pouquinho mais, assim, abrangente e longo, não é tão difícil, não é tão cansativo. Porque, veja bem, nós não vamos parar em todos os detalhes teóricos, mas a gente vai entender o espírito da coisa. Por exemplo, o que é ética? O que é moral? A ética teria muita coisa para ser falada, mas isso não interessa muito. Vamos mais àquilo que é o essencial para a nossa vida agora. Um filósofo vai fazer diferente, se quiser aprofundar. Então, a palavra ética é de origem grega. Significa ethos. O que é isso? É um conjunto de condutas morais pelas quais o grupo humano busca padrões para viver e conviver. Então, já veja que vai nessa linha da convivência, padrões de comportamento. A moral, ela surgiu da origem já latim, mores, é um conjunto de normas e costumes que orienta e equilibra o comportamento do ser humano em sociedade. Veja que mais ou menos as mesmas coisas. O grupo humano busca padrões para viver e conviver, é o comportamento na sociedade.
ambas têm o mesmo objeto em comum. Qual que é o objeto? Comportamento da pessoa. Então, veja que ética e moral fala diretamente do comportamento da pessoa. E tudo isso se forma e se acontece numa mesma realidade, uma realidade histórica, uma realidade atual, que vai concretizar essa atitude vivencial. Então, já de princípio, nós podemos dizer que a ética abre um novo horizonte. Depois que surgiu a ética, como reflexão, como uma proposta para aprofundar a moral, para entender melhor a moral, surgiu um novo horizonte na vida da igreja. E cada vez mais vão se tratando isso de formas belíssimas, que a gente começa a apaixonar pelo assunto. Então, a ética, ela é bastante antiga, lá do começo da filosofia, da filosofia, que estuda o caráter e a natureza do ser humano. É a ciência da conduta humana, é a dialética que fomenta a discussão e o pensamento em relação à moral. Então, já percebe que a ética está a serviço da moral. O que ela vai refletir? Porque a ética é muito uma reflexão, é um pensamento, é uma discussão. Então, o que ela reflete? Deveres, comportamentos, problemas, juízos morais, forma de vida para incorporar os valores e realizar o bem. Veja que tudo isso aqui são coisas bem comuns no nosso dia a dia, né? O que é uma reflexão para isso aí? Ela busca compreender as atitudes e as ações das pessoas. Então, os conceitos relacionados à ética surgiram pela convivência do ser humano em sociedade, como um modo de equilibrar o comportamento das pessoas para o bem-estar e a segurança do grupo. Então, se eu perguntar para vocês, quem surgiu primeiro? Foi a ética ou foi a moral? Espera aí que vocês vão ver, a ética não surgiu primeiro, não, porque ela apareceu com a convivência do ser humano em grupo e comunidade. O ser humano, com seu livre-arbítrio, vai formando em seu meio ambiente ou vai destruindo o meio ambiente. Apoia a natureza, suas criaturas, tudo aquilo que é a obra de Deus, ou vai dominar, usar e abusar das coisas que Deus nos deixou. A ética, ela é alvo de muitas discussões e reflexões, porque o que é certo para uma pessoa, o que é correto para um, pode não ser para outra pessoa. Preste atenção nisso, que a gente vai ver. Mas então, como é que fica? Qual que é o certo, qual que é o errado? Não, calma aí que nós vamos entender. A ética, ela tem muito também daquilo que cai no coração do ser humano e no contexto que cai essa experiência. As leis são criadas para quê? Para que exige lei? Para orientar e corrigir comportamento e ideais de vida, para inibir os comportamentos negativos e para penalizar e corrigir aqueles que são prejudiciais à sociedade. Então, pegar o mais banal, o mais comum, para que serve a lei de trânsito? Exatamente para proteger, para livrar dos acidentes, dos perigos e até da morte. Então, é isso aí, e todas as outras também. Em uma sociedade sem ética, também se cria leis que geram mal. Há muitas leis injustas em nosso contexto socioeconômico, político, bioético, que não respeitam o ser humano, especialmente os mais pobres, os mais excluídos, os mais fragilizados em todo sentido. Aí mesmo, outro dia, numa reunião em Cavalcante, nós estávamos refletindo, se vocês lembram, né, os catequistas daí, a questão da exclusão social. Tem crianças que não têm condição de participar de uma catequese online, porque não tem internet, porque não tem bairros que não tem nem luz. Então, veja que já é uma questão de exclusão social. O mundo gira em torno de um eixo onde a maioria fica nas periferias, à margem da vida, das condições da vida. E os grandes bens que Deus deixou, a natureza, as possibilidades de vida, fica nas mãos de poucos. É um mundo injusto. É uma sociedade que está faltando ética.
A ética, ela investiga, explica as normas morais. Então, veja, ela vai investigar, vai explicar, vai levar a pessoa a compreender melhor e agir não só por tradição, educação ou hábito, porque às vezes a gente aprende aquela coisa e vai fazendo sem ter muita consciência. Mas a ética vai nos ajudar a crescer na convivência, na convicção, na inteligência, e vai amadurecendo a pessoa em todas as suas dimensões, inclusive a moral, a sexualidade e tantos outros assuntos, né? A bioética e assim por diante. Então, a ética, ela vai explicando, ela vai investigando as situações e dando uma resposta. Essas normas, elas são adquiridas pelas orientações, pela tradição, pela educação e experiências do cotidiano. Vamos ver que a experiência de vida entra em tudo isso. Por isso, a catequese, refletir ética, é muito importante, porque vai refletir no seu contexto de vida. A ética orienta os princípios fundamentais do ser humano em relação a Deus, em relação aos outros, à sociedade que vivemos, e garantindo assim o bem-estar pessoal e social. A ética nunca é a favor só do eu, é eu e nós. E existe dois tipos aqui da ética. A ética objetiva, racional, absoluta, a priori, quer dizer o quê? Aquilo que já existe, valores éticos que a gente vai conhecendo e vai aprendendo e vai ensinando, que não depende de nós para elaborar. Por exemplo, os ensinamentos de Jesus, a nossa fé cristã, todos aqueles pontos lá do catecismo, a doutrina, a vida da igreja, os sacramentos, que leva a fazer o bem, a respeitar o outro, os mandamentos e tantas coisas, não dependeu de nós se eu quero ou não quero. Já nos antecede. Aquele respeito a Deus e respeito ao outro é já uma norma dada por Jesus que nos antecede. Jesus já deixou para nós esse modo de ser e de pensar, amando a Deus e amando o próximo. Então, essa ética objetiva, a gente não tem que falar se está certo ou está errado, a gente vai refletir o modo de viver isso hoje. Vamos trazer para a vida concreta. Ela vai atualizando. São valores que experimenta, que descobre, que assimila. Tem essa parte, essa relativa, subjetiva, empírica. É um experimento de vida. Então, a gente vai integrando aquela que a gente já recebe pronta, modo de dizer, e aquela que a gente vai construindo no dia a dia. Por isso, a igreja está continuamente refletindo, atualizando a nossa fé, as nossas propostas de vida cristã, elas não podem ficar lá só paradinho, como foi em 1500, e foi no início. Do início, sim, porque o cristianismo era autêntico, né? A gente tem que voltar lá. É o nosso método, voltar ao início da vida cristã, a dimensão aí de compromisso da vida. A norma moral, ética, ela é absoluta, temporal, permanente, universal, ela é histórica. Por quê? Ela sempre existiu e vai existir, porém ela situa, ela concretiza na história, na realidade. Então, veja bem, olha que bonito, é uma harmonia que tem que ser construída dentro de nós. A dimensão objetiva e a dimensão subjetiva. Por isso, ela vai ajudar e ela precisa que nós aquietemos o nosso coração para criar esse ritmo, tudo a seu tempo. Às vezes, a gente precisa de atualizar o modo de fazer, às vezes, a gente precisa de tomar mais consciência do que está fazendo, às vezes, a gente precisa de trazer essas coisas mais para o meu dia a dia. Então, há uma inquietação no coração que a gente precisa de ir respondendo nesse sentido. 3 tipos de pensamento ético. A descrição ou explicação dos fenômenos, né?
faz uma teoria de um fato, por exemplo, né? A interrogação, a indagação sobre o que é bom, o que é certo, o que é justo, o que é obrigatório, né? Então, ela vai indagando, aprofundando, vendo o que está certo para criar certas decisões normativas. Aí, se a pessoa, aí veja como que esse pensamento ético, essa reflexão, vai dando decisões normativas para ajudar a ética, a moral. Ela busca explicações lógicas, bem fundamentadas, sobre o que moralmente é moralmente bom, correto, justo, certo, né? Então, a ética não é uma brincadeira, ela trabalha muito bem em cima dos nossos deveres e direitos. Todo ser humano tem seus direitos como filhos de Deus. O filho tem o direito de participar na grande herança, na grande... todo aquele potencial que Deus nos deu, mas tem também os seus deveres, né? A vida não é feita só, vem para mim o que eu quero, é meu direito e é meu dever, é liberdade de fazer e é responsabilidade. E aqui uma coisa muito bonita, sempre foi falada nisso, eu acho, assim, fundamental, todo mundo dá para entender. O que é a lei de ouro da ética? Tem uma norma, e essa norma foi passada para nós, pelos antigos, que nem sabia o que era ética e como refletir essas coisas, mas sempre foi passada. Não faça ao outro o que não queres que ele te faça. Então, uma atitude passiva de não fazer aquilo que é errado para o outro. Faça ao outro o que queres que ele te faça. É uma atitude ativa. Então, veja que isso aqui é fundamental para todo ser humano. Se colocar no lugar do outro. Saber pensar a partir do outro. Analisar e ver. Eu estou bem, para mim, tranquila. Nossa, minha família, graças a Deus, está tudo bem, ninguém pegou Covid, está na boa. E as outras famílias que pegaram? Que estão sofridas, que morreram gente, tem a ver comigo ou não tem? O que eu fiz? Ontem mesmo eu estava vendo o Papa dizer, né, diante de uma moça que entrou no meio da conversa dele, subiu lá na frente e tudo, e ele dizia, ele não fez nada, deixa ela, é doente. E ele perguntou, o que vocês, uma multidão de gente, hein? O que vocês fizeram por ela? Rezaram? Às vezes não dá para fazer nada, mas dá para rezar para a pessoa. Então, essa solidariedade universal, esse amor, nós temos que trabalhar muito isso na catequese. Essa lei de ouro precisa ser trabalhada como uma pedra preciosa que vai sendo lapidada. Por quê? Nós estamos vivendo numa sociedade que essa lei de ouro não é a norma. Uma sociedade, o importante é você pensar em si e o outro se dane. O papel da ética. Mas na catequese lá não está escrito isso. Mas isso aí já faz. O catequista tem que estar verificando nas atitudes das crianças, dos adolescentes, na dinâmica do grupo, no seu modo de fazer as coisas. Senão, a lei de ouro, porque a lei de ouro não está escrita lá nos livros da catequese, mas ela é vida, ela é como uma luz que vai iluminando toda a catequese. Então, olha uma dica muito prática, muito concreta, deveres, direitos, lei de ouro, e de onde que vem essa ética, a origem dela, a gente vai mexer lá no profundo, o quê? Consciência, liberdade, escolha, lei e vontade. Por isso que às vezes fica assim, mas como que é, né, tal? É fácil de compreender, porque a gente tem que entrar numa lógica de Deus, no modo de pensar. E com isso, tendo essa visão da ética, que ilumina, que orienta, que abre um novo horizonte, nós temos também um novo caminho pela frente. A moral tem um novo caminho. Esse caminho já está traçado. A gente não consegue ver ele até o final,
mas a gente sabe que tem curvas, a gente sabe que tem estradas bonitas, que tem estrada buracada, que não é tudo igual, mas a gente tem que ir em frente. Então, a moral, ela é um caminho. A palavra moral, como nós já vimos, ela vem do latim, significa, né, a origem, mores, que significa costumes. Então, podemos dizer que a moral é a ciência dos costumes. Se a ética é mais ligada à filosofia, a moral é mais ligada à prática, os costumes, a vida. É uma regra de comportamento em vista do bem comum e supõe a ordem racional, revelada por Deus e estabelecida pela relação humana. Vamos começar a entrar nessa coisa. Muito interessante. É uma regra de comportamento. Ela está em vista do bem comum, mas ela exige também um raciocínio, uma reflexão, uma compreensão para poder ver o caminho a ser feito. Essa dinâmica, ela já foi revelada por Deus, mas a gente vai estabelecendo no humano, no dia a dia, essa concretização do que vem de Deus na nossa vida. Vai ver que bonito agora mesmo. Um conjunto de normas, de princípios, de regras, baseada em valores próprios da cultura, da religião, que orienta e regula as relações mútuas entre as pessoas, família, comunidade, igreja e sociedade. Se eu perguntar para vocês, diante de uma sociedade desigual, competitiva, uns oprimindo os outros, as famílias, muitas famílias boas, graças a Deus, mas também muitas desestruturadas, conflitivas, brigas. Outro dia, os catequistas preparando aqui para o workshop diziam o seguinte: muito difícil ensinar os princípios da nossa fé, os princípios morais, para crianças que a maioria vem de famílias desestruturadas. Aí, os pais, está tudo bem daquele jeito lá, mas a gente vai mostrar a verdade, tem coisas que não estão bem. Por exemplo, pais brigando, agredindo, desrespeitando um ao outro, desrespeitando os filhos. Como pode dizer que estão bem, que estão conforme a vontade de Deus? Porém, essa criança é vítima dessas normas, desses jeitos que vai se criando, né, uma cultura agressiva, uma cultura violenta. Então, percebe que a moral vai ajudar, vai orientar as relações humanas. Mais do que nunca, o problema das relações humanas precisa ser tratados com carinho. Basta ver nos consultórios psicológicos o que mais as pessoas buscam ajuda. Problemas de conflitos, de relações, pais e filhos, filhos e irmãos, pai, mãe, avó, essa coisa de família está machucada. A igreja também tem muita coisa aí na dinâmica das relações, a relação do padre com a comunidade, da comunidade, os grupos de pastorais entre si, entende? Tem muita coisa para a gente pensar que precisamos de retomar essas normas, esses princípios éticos e morais para ajudar a harmonizar onde se vive o amor e não a agressão. Então, a moral, essa a tarefa da moral, é dar, né, esse suporte para as pessoas. Veja bem, a moral sempre existiu. Lembra que eu falei que a ética surgiu com a convivência social das pessoas? A moral sempre existiu. Por que que a moral existiu? Então, aqui disse claro, a moral existiu antes da ética. Por quê? Toda pessoa tem uma lei eterna, divina, natural, no íntimo de si, que faz parte do próprio ser. Então, olha que bonito, gente, preste atenção nisso aqui. Por isso que eu falei que é dom de Deus. A pessoa humana já tem, mesmo não sendo católica, mesmo não sendo cristã, mesmo não tendo nenhuma religião, todo ser humano
tem esse dom de Deus, tem essa moral que faz parte do próprio ser. E ela nos leva ao quê? Qual é a função da moral lá dentro de nós? Perceber, distinguir o bem do mal, o certo do errado. E nos orienta, faça o bem e evite o mal. Olha, se a gente fosse conversar com nossos avós, com nossos pais, né, aqueles homens, assim, honestos, que não tinha assinatura para nada, né, mas, não, eu prometi, eu vou fazer, não, isso aqui não fica bem, se não serve para mim, meu pai tinha essa expressão, se não serve para mim, não serve para o outro. Então, esse evitar o mal, distinguir o certo do errado, está dentro de nós, mas precisa ser trabalhado, refletido, tomado consciência para poder vir fora. Esta lei no interior do próprio ser, ela é firme, porque foi criada por Deus. Quando Deus criou o ser humano, façamos o homem nossa imagem e semelhança, ele, no seu projeto divino, seu projeto de amor, criou o ser humano como filhos. E os filhos, então, faz parte dessa vida de Deus. Por isso, as orientações que estão no interior da pessoa são preceitos amorosos, firmes. Por quê? Faz parte do projeto divino. Isso aqui é muito bonito. É, antes de tudo, uma obra da sabedoria divina, da sabedoria de Deus, que no sentido bíblico pode ser definida como uma instrução paterna, uma pedagogia divina. É o jeito de Deus revelar uma coisa boa para os seus filhos. Então, ele já pôs a semente dentro de nós, já pôs um pouquinho dele aqui dentro. Somos capazes do amor, somos capazes do bem, somos capazes da justiça, só que a gente tem que ir trabalhando, purificando o coração, para não exercitar o contrário, porque às vezes o espinho que vem de fora, o mato vai crescendo, sufoca a planta e morre. Então, às vezes, as propostas, a cultura, um mundo desumano e violento, de que não respeita todo mundo, que exclui, vai também abafando o nosso coração, a nossa consciência, esse interior da pessoa vai ficando ofuscado. A gente não está mais tão habituado a pensar o que está dentro da gente. É um mundo barulhento para fora. Nós temos que voltar para dentro de nós. Por quê? Todas essas normas são dotadas de um caráter histórico, social, que vem de fora, que vem do momento histórico. Por exemplo, esse momento da pandemia faz parte da história, vai ter a sua influência também na nossa vida. Talvez o fato de ficarmos em isolamento pode nos ajudar a encontrar a própria verdade, pode até ajudar. Agora, o que vem de fora são acatados como uma convicção íntima. É a pessoa que decide a última palavra. Essa convicção é pessoal, livre, consciente, não de maneira mecânica, externa e pessoal. Muitas vezes nós agimos mecanicamente, vem de fora, volta, vem, volta. Nós temos que interiorizar. Por isso, essa dinâmica moral começa dentro, na liberdade de cada pessoa. Ela mesma, a própria moral, é a liberdade quando a moral julga, a moral condena, a moral orienta. Então, muitas vezes, o que acontece? Nós temos conceitos distorcidos, porque falta na família. Eu digo para vocês, também falta, às vezes, na igreja, eu acredito que falta bastante no momento atual da igreja, uma reflexão moral, assim, de uma forma atualizada, saudável, para ajudar as pessoas. Ou a gente fica muito naquele lá, proibição e pecado, que já foi em épocas passadas, de maneira histórica, ou a gente passa por cima e relaxa, deixa tudo, relativiza tudo. Então, veja bem, é importante como que nós estamos trabalhando com essas questões. A moral não é
para punir, para condenar, para uma coisa pesada. Às vezes a gente fala de moral, ninguém quer nem escutar moral, porque acha que é uma coisa pesada, obrigatória, que vem para acabar, para tirar a liberdade. Não, senhor. Não, senhora. A moral, ela tem um caráter obrigatório. Mas onde que é a obrigação da moral? Na lógica do bem e do amor. Então, a moral é aquela norma firme, obrigatória, mas não para prender, para aprisionar as pessoas, para condenar. Para isso, como disse, já tem os tribunais para cada coisa. A moral tem essa lógica do amor e do bem. Então, é como uma proteção para te ajudar, para ajudar a catequese, para ajudar a família. Se a gente compreende bem a moral, que não tem esses conceitos distorcidos, você vai se apaixonar pela moral, você vai entender o quanto é importante, porque ela vem para realmente cultivar em nós tudo aquilo que Deus nos deixou de bom. Tudo aquilo que o projeto de Deus pensa com amor e com carinho para todos os seus filhos. Uma atitude moral vai resolver uma porção de problemas e de conflitos familiares, eclesiais e sociais. Então, essa dinâmica, né, dos conceitos e da prática da moral, a moral desenvolve a partir das fontes nas quais se inspira. É muito importante. Onde que você vai aprender moral? Não é lendo qualquer livro, qualquer... hoje em dia tem 1001 coisa aí de mensagem boa, mas que é até contra a nossa religião. Então, a gente tem que ter clareza. Para nós, católicos, nós vamos buscar onde? Na palavra de Deus, no catecismo da igreja. Aqui nós temos, eu acredito que vocês, a maioria, tem esse livro, o Catecismo da Igreja, e aqui nós temos o terceiro capítulo, que vai da página, do número 1949 a 2557, que fala sobre a dinâmica moral e ética. Aqui dentro estão os mandamentos, estão as normas que orientam a nossa fé cristã. Então, é interessante vocês, catequistas, ler essas coisas, porque aqui dentro está escrito, está de uma forma, assim, compreensível e bonita. E a catequese, ela precisa, os catequistas, as famílias, os catequizando, todos nós precisamos de desenvolver, né, essa dinâmica moral e desenvolver a partir da palavra de Deus. Ontem, eu dizia para ir um grupo, numa live, fazer o quê? Olha Jesus, o que Jesus fez? Ele vai nos ensinando, ele não fica falando tudo, mas a atitude dele nos ensina. As atitudes de Jesus são morais. Jesus não condena, Jesus não desrespeita o outro, Jesus não oprime, ele eleva a pessoa na sua dignidade. Então, nós podemos aprender muito da palavra de Deus observando as cenas que falam de Jesus. A moral, ela prescreve regras, aponta caminhos do bem que leva à felicidade. Então, se a gente segue bem aquele caminho da moral, nós vamos encontrar felicidade. E também ela alerta sobre aquilo que nos desvia de Deus e de seu amor, que nos leva para o mal. Então, a moral é muito importante, porque ela vai orientar para Deus, e ela vai mostrar o caminho errado. Isso é fácil de entender, mas depois é só a gente ter presente, assumir esses conceitos de uma forma vivencial, uma compreensão com o coração. Nós temos muito aí a questão dos atos ilícitos, né, homicídio, adultério. Aí a gente já deixa claro o seguinte, são imorais. O que são os atos ilícitos, proibidos, imorais, aquilo que a gente deve evitar? É aquilo que já como ponto de partida tem uma atitude imoral. Nem tudo que é legal é ético e moral. Então a gente pode até falar assim, eu,
Posso fazer aqui o que quero, inclusive a liberdade do ser humano está na Constituição do Brasil, então né? Mas eu não posso fazer uma coisa que desrespeita a vida. Não é só um comportamento assim, né, tirar vantagem, ganhar às custas dos outros, né? Tem muitas formas aí de imoralidade. Eu compro por 50 e vendo por 250, porque a situação está muito difícil. Exploração, injustiça, ato ilícito. Já põe o preço sabendo que vai roubar o suor do pobre coitado que vai comer aquilo. Então, vocês percebem como está concretamente aí a moral? Vale lembrar que temos a objeção de consciência. Vocês já ouviram falar de objeção da consciência? O que é isso? Agir conforme a própria consciência. É um direito. Todo ser humano tem o direito de agir conforme a sua consciência. Mas essa consciência, ela precisa ser bem formada. Porque, veja bem, se a minha consciência é uma consciência, assim, muito relaxada, nada para mim é pecado, nada para mim está errado, eu faço aquilo que eu acho que deve, que eu gosto, que eu sinto. Então, eu posso, como diz, eu não vou assumir de respeitar o meu vizinho ali naquele muro da horta que caiu, que seria um fazer uma parte, outro fazer outro, e eu não vou, um tanto de coisa, porque eu tenho direito. Eu tenho direito, mas eu tenho dever. Então, a objeção de consciência, vamos um pouquinho mais. Um médico fala assim, chega lá uma mulher para fazer o aborto. O médico fala assim, minha senhora, eu estou aqui trabalhando de plantão agora, mas eu não assumo de fazer aborto. Eu sou contra. Eu, pessoalmente, defendo a vida como um dom de Deus. Então, ela, não, mas não dá para fazer hoje, amanhã cedo, essa noite? Queria fazer essa noite. Não, essa noite eu não vou fazer. Se a senhora conseguir outro médico aqui, eu sou plantonista, não vou fazer. A senhora pode fazer se a senhora quer, é direito dela, ela pode fazer, mas ela vai ter que fazer o quê? Ou vai ligar para um médico que já conhece, que sabe o que faz, ou vai em uma outra clínica, ou vai marcar para amanhã, que já tem um médico que faz. Mas aqui ele tem direito de não fazer. Isso aqui já deu até briga, porque alguém dizia, mas a mulher tem direito. Ela tem direito, mas não precisa ser agora, porque esse que está aí agora não vai fazer. Ele não mata. Percebe, gente? Então, a objeção de consciência, ela é fundamental. Por quê? Se você está numa situação lá no seu trabalho, olha, você pode ganhar um dinheirão, mas você vai ter que ser, né, ligadinho com alguém que vai falar mentira, que vai explorar, que vai tirar os direitos dos seus colegas de trabalho e tudo. Então, você vai ganhar para ser livre. Eu já vi muita gente, conheço, no momento me vem 2 senhores que rejeitou um emprego mais elevado, com salário melhor, para não ser conivente com aquele erro que ia explorar os seus colegas. Percebe? Deixou de melhorar o seu salário para não pisar e não prejudicar também os colegas que têm direito de salário e dignidade justa. Então, a objeção de consciência, nós encontramos no dia a dia. Você pode falar uma mentira para o seu marido, para sua esposa, para o seu filho, para o seu vizinho, lá no seu trabalho, né? Pode falar uma mentira e sair bem. Você é livre. Você pode fazer o que quer, mas olha a responsabilidade diante de Deus. Então, vocês percebem que a ética e a moral é mais concreta no dia a dia do que a gente imagina? Quando nós falamos de ética, de moral, nós estamos falando de princípios cristãos, de valores, e é importante que a moral se apoie na teologia. Teologia que estuda as coisas de Deus, que estuda o fim do ser humano e todo esse aprofundamento da vida, né?
Então, a teologia vai nos dar parâmetros para estudar a moral e a ética. Porque tem que ser de acordo, o projeto de Deus é único, ele contempla o essencial e tudo que é bom integra nele. Aquilo que não integra não é das coisas de Deus. Então, a moralidade das paixões, né, daquele sentimento, das emoções, né, aí depende muito de quê? Às vezes tem uma pessoa que é uma pilha de ler, qualquer coisinha está com raiva, ou se não aqueles sentimentos muito agressivos. Em si, esse sentimento, essas coisas não são nem bons nem maus, porque vem da psicologia, vem do aspecto psicológico. Então, a moralidade das paixões depende da ação, porque tem muita coisa que não é voluntário do ser humano. Né? A pessoa pode estar aí muito reprimida, muito deprimida, com a situação interior muito machucada, então ela não está em condição, às vezes, de lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções, com a sua até sexualidade. Mas o que ela vai fazer com isso, aí que está a diferença. E eu posso vir um furacão de dentro de mim com vontade de agarrar alguém. Agora, se eu vou agarrar alguém e ter um ato de violência, isso aí depende de mim fazer ou não. É a ação, percebe? O que eu faço com os sentimentos, o que eu faço com as emoções. Porque as emoções vêm dessa dinâmica psicológica, mas a ação, ou a ação premeditada já, ou até que seja impulsiva, vem da minha decisão. Então, pode ser, né, tudo isso pode ser virtudes ou pode ser pervertido em vícios. Tem muitos santos que tinham um temperamento muito difícil. Por exemplo, a dificuldade nas relações. Mas a pessoa sofria com aquilo e ela tentava trazer ali, ó, como diz o outro, no cabresto, para poder dar conta de vencer os impulsos. E ela acabou desenvolvendo o quê? Tantas virtudes de santidade. E com isso evitou os vícios. Agora, uma pessoa que não se trabalha nessa questão de deixar orientado conforme uma moral cristã, ela vira vício, agride, bate, bebe, xinga e faz toda aquela baixaria. Percebe a diferença? Dentro pode sair as mesmas coisas. Eu posso ter um conflito sexual, ter uma dificuldade de relação com meu marido, né, ou com meu namorado, ou namorado e tal. Porém, como que eu vou trabalhar isso? De uma forma, vou perguntar a Jesus o que é o melhor. Então, minha gente, é importante cultivar as virtudes, formar bem a consciência, para a gente saber lidar com essas coisas que vêm de dentro de nós e de fora de nós. Então, a moralidade dos atos, ela depende de 3 fontes. Olha, para dizer que está certo ou está errado, tem que ter esses 3 pontos aqui. Primeiro, o objeto escolhido é verdadeiro, é bom, é bem, ou é só uma aparência, uma opção feita por aparência? Então, a gente tem que ver qual é a motivação mais profunda. Eu vou escolher isso aqui, eu quero ser coordenadora da catequese, porque assim, olha, eu vou estar com o poder na mão e vou dar uma controlada aí, tem uns catequistas que eu não gosto, vai me pagar. Ué, já é uma escolha premeditada, não por bem, mas por mal. O outro ponto, a intenção, já falei, né? Então, escolhi isso com a intenção de quê? Da intenção e do fim pelo qual a pessoa realiza a ação. Então, no caso, muitas vezes a morte, né, o assassinato, tem uma intenção por trás, tem um fim, que está muito ligado ao primeiro, que é o objeto de escolha, né, e da circunstância que é realizada essa ação. Uma pessoa que está numa depressão, que está
num momento muito crítico da sua vida, numa grande crise familiar, social, uma situação difícil, desempregado e tudo mais, então vai roubar. A circunstância quase que leva a fazer uma coisa que não é certo. Agora, ela pode ter, né, uma reflexão melhor e, com a graça de Deus, eu vou pedir, não vou roubar. Então, isso aqui é na vida do dia a dia, nas atitudes que nós fazemos, praticamos, nas relações, né? Então, a moralidade, ela envolve esses 3 pontos. É a escolha, a intenção daquilo que a gente quer fazer, né? Por quê? E a circunstância que levou a fazer. Ficou claro? Fundamento da ética e da moral cristã, onde nós vamos buscar orientações e aprender todas essas coisas que estamos falando aqui. Tudo posso naquele que me fortalece, dizia São Paulo. Viver como Jesus, aprender de Jesus, é ter essa atitude de uma criança que encosta, que se deixa tocar por Jesus, que olha para ele, olha nos olhos. Esse Jesus que nos ama, que deu a vida por nós, é ele que vai nos ensinando. Ele se fez pobre, ele se fez humilde, ele se fez humano para aproximar de nós, para que nós pudéssemos também vê-lo e sentir a sua presença, aquilo que a Lourdes falava no início, né, na motivação. A liturgia de hoje nos ensina esse Jesus que nos leva a perdoar, que nos dá a paz, que nos dá as graças necessárias. Então, veja que ética e moral caminha junto com espiritualidade, com fé, com oração, com confiança em Deus. Não se pode falar de ética e de moral sem ter essa atitude de reverência, de fé em Deus, nosso Senhor e Criador. Ele tem um plano de amor sobre nós. Deus é a razão da nossa vida, por ele nós somos criados, por ele nós existimos. E aí é muito importante a gente perguntar, qual conceito eu tenho de Deus? Vocês sabem aqueles conceitos diversos lá, né? Eu posso ver Deus como castigador, e fica olhando se está certo ou errado. Eu posso ver Deus como Pai misericordioso. Eu posso ver Deus como ponto de socorro, que eu vou correr na hora que eu estou precisando, nos apuro e depois não volto mais. Eu posso ver como amigo, eu posso ver como bondoso, fiel, justo, amor, infinito. Tudo isso vai influenciar na nossa vida, o como eu vejo Deus. Deixa essa pergunta para vocês. Qual conceito eu tenho de Deus? Eu me sinto bem nessa sintonia com Deus? O que eu preciso fazer para melhorar essa parte? Porque se eu não tenho essa sintonia com Deus, nem vou entender a ética e moral como se deve. Ele nos ama infinitamente, sem cobrança. Então ele permite tudo, pode fazer tudo, então pode pecar à vontade? Ele nos ama sem cobrança, mas ele nos leva a ser filhos que participam. O filho que participa com os pais da vida familiar, do cuidar das coisas da família, ele aprende com o pai o jeito, entende? Então, nós somos, por natureza, finitos, nós somos, por natureza, criaturas, nós dependemos de Deus. Então, como é essa nossa relação de dependência a Deus? Hoje em dia, ser dependente é muito difícil, né? Ninguém quer depender de ninguém. E, às vezes, a gente não quer depender de Deus. Porque é uma coisa muito interessante. Se a gente excluir essa referência a Deus, a vida, a obra criada por ele, tudo se torna uma exclusiva propriedade para a gente dominar e manipular. Liberdade sem lei. Sem o Criador, a criatura não subsiste, diz Gaudí Spencer, no 36. Então, vivendo como se Deus não existisse, o ser humano perde o sentido do mistério, o sentido de Deus, o sentido da vida, o sentido do mundo, o sentido do próprio ser nesse mundo.
Porque, veja bem, isso aqui é uma coisa muito importante, a gente lidar com o sentido da vida. O que nos leva a ter uma serenidade, uma garantia, um projeto, além de tudo, de todos os sofrimentos e dificuldades, a gente não compreende tudo. Por que foi morrer essa pessoa desse jeito? Um acidente morreu, dois e os outros salvou. Que coisa, o que foi? A gente pode buscar a justificativa humana. O mistério, eu não entendo direito com a minha cabeça quem é esse Deus que fala tão bom. Não conheço tanto Jesus, o mistério da Eucaristia, o mistério da cruz, o mistério da encarnação. A vida em si é um mistério. Deus é um mistério. E se a gente perder esse sentido, a gente banaliza, humaniza tudo, põe tudo igual na mesma panela, e isso a vida fica sem sabor. Então, minha gente, essa referência a Deus, ela é ponto fundamental para tudo na vida. Deus é que dá sentido à nossa vida, que dá sentido aos desafios, tudo. Diante dos desafios do mundo, a ética cristã continua sendo uma proposta de vida. Uma proposta que gera solidariedade, dignidade, que ajuda a fazer o bem, que convence as pessoas de que vale a pena. A melhor proposta para evidenciar a autenticidade da moral cristã e a verdadeira felicidade que dela brota é a vida cristã. A experiência e adesão a Jesus Cristo e fidelidade ao projeto do Pai. Então, todos os cristãos são chamados à plenitude da vida cristã, perfeição da caridade, a bem-aventurança, vem aí. O Catecismo da Igreja nos diz, claro, né? Nós não podemos contentar com pouca coisa. E para isso, Jesus arriscou a própria vida pelo outro, por nós, a ponto de morrer na cruz. E nós, o que a gente fazemos uns pelos outros? Para nós ser bons catequistas, boas catequistas, coordenadores, pessoas éticas, comprometidas, a gente tem que passar pela experiência desse dar a vida por amor a Jesus, por amor ao outro, por amor ao rebanho, à ovelha. Isso é muito bonito, quando a gente percebe, né, mesmo agora, olha, quantos profissionais da saúde estão aí cansados, sem férias, trabalhando sem muitas condições, até de equipamentos, de coisas, vendo as pessoas morrer, estão ali firmes. Pessoas que estão doando a vida, que estão arriscando a própria vida. Por quê? No arriscar a sua vida, trabalhando dia e noite, está pondo em risco a sua própria pessoa e de sua família. Quantos profissionais de saúde que não estão nem convivendo com seus filhos pequenos, os avós estão cuidando? Para quê? Para estar livre, para servir. E assim tantas outras coisas, né? Onde estava vendo sobre a questão do voluntariado, né? A gente pode servir de muitas formas, né? Aqui eu vou passar mais rapidinho, porque depois a gente vai falar um pouco mais para frente a questão, quem é o sujeito moral? Quem responde por tudo isso? É a pessoa, é o ser humano. Mas a gente tem que ter uma certa maturidade. Por quê? A criança e a pessoa humana, quando não cresce, não amadurece, fica muito egoísta. Às vezes tem pessoas excelentes, bonitonas, mas muito voltadas para si. E esse voltar para si, essa forma egoísta, individualista, não permite voltar para o outro. Então, também a questão do verdadeira, a pessoa, sujeito, né, de uma ética e moral, para valer como deve, é uma pessoa que também tem que passar por esse crescimento de um eu empírico, quer dizer, um eu ali voltado próprio livro, isso aqui é uma linguagem psicológica da criança, lá conta muito no seu eu individual, egoísta, para ser capaz de ser um eu autêntico, reconhecer o outro tão importante quanto a si mesmo. Então, ninguém nasce pronto, é um processo. O modelo para isso é Jesus Cristo, e não é de um dia para outro,
É uma longa caminhada. A gente vai saindo dessa vida infantil e tornando capaz de viver e conviver conforme o projeto de Deus. Então, veja que a gente nunca está pronta. Eu, como irmã, não estou pronta, vocês, como catequista, não estão prontos, até mesmo porque essa dinâmica da fé, essa dinâmica da moral e da vida cristã, ela vai desenvolvendo, ela vai crescendo, ela vai amadurecendo até a nossa morte, até estarmos em condição de viver essa comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque Deus nos criou para viver nessa dinâmica do amor, nessa relação da fraternidade, da igualdade, da partilha, da solidariedade, do amor, que um e o outro têm essa harmonia, né? Assim como a Trindade, nós somos filhos e somos chamados. E a catequese não é um projeto individual, a catequese é um projeto comunitário. A catequese é a continuidade da missão de Jesus, que começa com o Papa, os bispos, os religiosos, os leigos, diretamente os catequistas. Todos nós, cristãos batizados, somos chamados a vivenciar, a dar testemunho de Jesus Cristo, do seu amor infinito, que veio revelar o projeto Pai, e também de nós sermos uns para os outros essa pessoa de comunhão, de ajuda, de respeito, de solidariedade e tudo mais. Por isso, a catequese é a missão da igreja, é a missão de todos nós, e a gente tem uma responsabilidade ética de levar a viver conforme fomos criados, imagem e semelhança de Deus. Então, a moral, a ética, ela não sobrevive sem os valores, porque nós estamos falando de valores, quando estou falando aí de honestidade, de união, de confiança, de coragem, tudo isso são valores. Eu não vou entrar em muitos detalhes de valores, porque me parece bastante compreensível, e a gente pode depois estar lendo e pesquisando isso. O valor é uma força capaz de tirar a pessoa da indiferença e provocar nela uma atitude que move em ações. É tudo aquilo que se vê como sendo importante. Então, o valor, ele orienta a vida. E vamos lá, nesse sentido de aprofundar os valores. Não existe ética sem valores. Existem muitos tipos de valores, valores humanos, subjetivos, valores objetivos, né? Das coisas materiais, espirituais, tudo isso é a garantia da gente poder viver também conforme o projeto de Deus. A ética dos bens, dos direitos, né? Todo ser humano, tendo fé ou não tendo fé, pela própria natureza, tem essa inclinação ao bem e ao amor, e isso é um dom de Deus. Então, não é só quem tem religião que vive o bem, por exemplo, Gandhi e tantos outros, né? Os valores desenvolvem a partir da caminhada e da vida, né? É um todo. Nós somos chamados a decidir com liberdade. O próprio Deus já está lá no início da Bíblia, muito claro isso. Há dois caminhos, da vida e da morte, do bem e do mal, da graça e do pecado. Escolhe. Todos os dias nós temos que ter essa atenção, que caminho nós estamos escolhendo. E isso Jesus reassumiu no Evangelho, no Novo Testamento, de uma forma muito bonita. Porque viver essa liberdade, decidir a vida, conforme a gente crê em Deus. Então, o próprio Jesus dizia, ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. E esse caminho é quando Jesus fala, por exemplo, ou você serve o dinheiro, ou serve a Deus. Então, esse senso da consciência moral, ele respeita nessa dinâmica dos valores e das relações. Isso aqui é interessante lá no livro do Gênesis, né? Inclusive lá entra toda aquela briga e morte lá, Caim e Abel, né? Deus depois cobra, né? E, inclusive, olha aqui um conceito errado, né? Uma perversão de liberdade. Sou, porventura, guarda do meu irmão? Ah, não sei, cadê ele?
A voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim. Então, essas coisas é muito importante. E aí vem um aspecto muito bonito, que não vai dar para aprofundar muito, mas depois eu vou fazer para vocês pequenos trechos para esclarecer. Mas preste atenção aqui mais um pouquinho. A consciência nos ilumina. A consciência é uma luz. A consciência está lá dentro de nós. Lembra que nós falamos que está no secreto do ser humano? É uma lei escrita por Deus no coração humano. Ela surge da interioridade, ela ressoa nos ouvidos do coração quando é necessário. E a ela nós obedecemos. E também por ela nós vamos ser julgados. Então, a voz da consciência é muito significativa para compreender os apelos de Deus, para fazer o bem, para amar, para servir, para evitar o mal, né? Então, a consciência, ela é a grande responsável pelas nossas escolhas, opções, comportamentos ético-moral. Ela é parte integrante do ser humano, tão importante que é aprofundada em todas as dimensões da vida. Vê consciência na psicologia, vê consciência na sociologia, vê consciência na teologia, vê consciência na moral. Por quê? É a consciência que vai orientando se a gente está agindo bem ou não, que vai ajudando a perceber, que vai dando também esse sentimento do dever, e ela tem uma base que ela envolve a razão, o afeto e a relação social. É um todo, a base racional, o afetivo e o social. A vida é entrelaçada por essa consciência que a gente tem. Então, tem aqui umas regras para dizer, eu nunca posso fazer um mal para obter um bem, vou fazer uma coisa errada, que depois lá na frente eu quero acertar para alcançar aquilo. Não funciona. Não pode partir do mal, tem que partir do bem. Tratar as pessoas como eu quero ser tratada. Olha, outra dica fácil, está ligada à ética de ouro. Agir respeitando o próximo, a consciência do outro também. Verificar sempre se estou agindo com consciência certa ou se estou agindo com a consciência que não é verdadeira. E aqui vem os tipos de consciência, não vou entrar em detalhes, depois em uma outra live, a gente vai dando lá. Vocês lerem, preste atenção, que está bem simplesinho. Olha, a consciência reta, com a consciência reta, não é difícil a gente conhecer o bem. Por quê? Diante das dificuldades, surge uma luz interior que ajuda, porque a vontade de Deus se manifesta, ilumina. É aquilo que a gente fala, reza que o Espírito Santo ilumina. Então, a gente precisa de conhecer como é a minha consciência, porque se a gente exercitar nisso, lá dentro nós vamos encontrar essa luz do Espírito Santo que nos ilumina, que é o dom de Deus, que é aquela lei natural, que está lá onde só eu e Deus entram. Então, tem consciência verdadeira, reta, tem consciência errada, duvidosa, consciência escrupulosa, delicada, toda melindrosa ali, perplexa, diante de um dilema, fica toda agitada, não sabe como agir. Consciência relaxada, corre, deixa a vida correr. Atrofiada, não se cuida, toda machucada por dentro, aquele descuido sem limite, então não percebe nada, fica indiferente a tudo. A consciência farisaica, né, a gente lembra lá dos fariseus do Evangelho, né, que fica ali exigindo umas leis, uns cumprimentos de pequenas coisas, e não vê aquilo que é o grande, é capaz de condenar Jesus e ficar atrás de outras leis que não é tão importante. Então, a consciência errada, mal formada, ela atrapalha muito a pessoa. E sem se dar conta, a gente leva também a não considerar, não respeitar os outros. Então, essa questão de ver como é a minha consciência, vocês lê bem aqui. Se tem alguma dúvida, pode ligar para mim que eu respondo, pode procurar também aí a equipe, e a gente pode ir fazendo um caminho de esclarecimento. Porque a pessoa tem direito de agir com a própria consciência, mas também tem o dever de respeitar o bem comum. O meu direito vai até onde começa do outro. Então, a consciência tem que estar nessa harmonia, tem que compreender essas coisas. E a nossa vida cristã,
ela nos ajuda muito, né, a vivenciar a prática da vida cristã. Tem muitas coisas, por exemplo, o exame de consciência é obrigatório para os cristãos, não só para confessar, mas no dia a dia, o exame de consciência nos ajuda a analisar como é que nós estamos. E aí a gente vai fazendo as opções. Eu não fico só olhando a paisagem da beira do caminho, tem que ter uma meta onde eu vou caminhar. Tem que ter uma direção na vida. E essa direção para nós cristãos é a eternidade, o paraíso, o céu com Jesus, com Deus. E que começa já aqui nesse mundo, né? Por isso a gente viveu os caminhos de Deus, as leis de Deus, a orientação, ter uma clareza. A opção de vida, ela parte de dentro da pessoa. E ela tem que enfrentar os desafios de fora. Hoje em dia é fácil a gente viver como cristãos? Com toda a pressão que tem aí para o mundo, cada um, né, se virar do jeito que quer. Para ser irmã é fácil? Não. Nossa, isso não tem nada a ver, já era. Olha, a opção, ela tem que partir de dentro e partir na base de fé para a gente poder dar conta. Né? A opção fundamental é a grande verdade do plano de Deus, porque nós somos filhos amados. Ele nos deu capacidade de decidir, ele nos deu liberdade, desejo do bem, da vida, do eterno, da presença, somos iluminados pela presença do Espírito Santo. Então, é nesse coração, nesse núcleo divino e secreto, onde só Deus e a própria pessoa entra, é aí que nós fazemos nossas escolhas, é aí que nós fazemos nossas decisões, e o coração humano, dizia Santo Agostinho, está inquieto enquanto não repousar em Deus. Às vezes a gente faz uma escolha, mas depois não está dando conta, tem que estar revendo, reassumindo, e é que ajuda muito esse trabalho pessoal. Então, é a orientação, né? A opção fundamental é uma orientação, é uma meta, é uma direção que nós vamos dando na vida a cada dia. A minha alma tem sede de Deus. Então, essa busca de Deus, ela tem que ter um pouco a luz da vida. A gente tem que ter também uma autodeterminação, que envolve a pessoa toda, porque quando você quer uma coisa, você consegue, eu consigo. Mesmo com dificuldade, a gente vai mais devagar, mas chega lá. As grandes decisões da vida têm que estar tudo em sintonia com essa opção fundamental. E só a gente pode dar a direção que nós queremos. Fora vai nos ajudar a tirar dessa opção fundamental, mas a gente vai poder dizer não a muitas coisas e direcionar como a Deus. O Novo Testamento está cheio de propostas, de opções. Por exemplo, para São Paulo, ele dizia, até que Cristo se forme em mim. Ele queria viver tão parecido com Jesus. E para isso, ele orientou toda a sua vida. O que eu tinha antes é lixo. Agora, depois que eu encontrei Jesus, é Jesus. Então, essa opção fundamental, né, ligada ao essencial da vida. Jesus falou, vocês têm que escolher entre o dinheiro ou Deus, a busca do tesouro escondido e assim tantos outros. É interessante que essa opção fundamental, ela é para o bem e é para Deus. A pessoa deve considerar toda a sua vida como uma resposta, como uma expressão existencial para o bem ou para o mal, para viver o projeto de Deus ou não viver. Somos criados para revelar Deus. Em Jesus Cristo se revela e se dá a nós. Jesus revelou o Pai para nós. E nós somos, como Jesus, chamados a revelar quem é esse Pai. Olha que coisa expressiva. Isso aqui também é a verdade que nos atrapalha. O pecado é parte inerente do ser humano. Queremos, não faço o bem que quero, faço o mal que não quero, dizia São Paulo. Então, minha gente, a questão do pecado, é importante a gente compreender bem essa lógica do pecado, né? O que é mesmo pecado? Para ter pecado, tem que passar por essa consciência moral, para não ficar como os fariseus, parando em coisinhas repetitivas ali, criando um peso, uma dificuldade, e não se lançar num crescimento de conversão, de confiança na misericórdia de Deus, de busca do bem. Então, a gente precisa de estar revisando um pouco nossos conceitos também de pecado.
os vícios que nós temos, né? Às vezes a gente tem alguns vícios, né? Uma coisinha aqui, outra ali, que a gente dá aquele jeitinho e acaba atrapalhando viver a ética e a moral e o projeto de Deus. Então, o pecado é uma desobediência, é uma transgressão, é uma ruptura com Deus e com o seu projeto de amor, que é amor aos irmãos, amor a Deus, amor aos irmãos, amor à própria vida e respeito e amor também por aquilo que Deus nos deu, que é toda a obra criada por Deus. Então, o pecado é o grande inimigo da opção fundamental, da liberdade, um grande desafio. E a gente precisa de buscar essa luz interior, que às vezes está ofuscada. O pecado ofusca, o pecado encobre essa luz interior, esse dom de Deus que nos leva a ver com clareza, a discernir com clareza o que está certo e o que está errado. Está acabando. Outra coisa que nos ajuda muito é entender os mandamentos da lei de Deus. Os mandamentos da lei de Deus, vocês não só vivem, como também vocês passam para as crianças essas coisas, dos catequizando. O mandamento não é só uma questão de uma proibição, que é aquele nesse sentido negativo. São códigos, são normas, são leis, os mandamentos, que protegem a vida, que leva a respeitar a Deus e a respeitar a si mesmo e o outro. Isso aqui, essa figura é muito expressiva para quem conhece. Aqui é um abismo, na beira de uma represa, entre montanhas. Então, se cair uma pessoa aqui, adeus. Aí, o que faz? É um lugar de turismo, então é todo protegido, ou por montanha, que não pode subir dali, ou por essa cerca. E aqui tem um vigia, guarda, para defender o que é a vida. Então, é isso que significa os mandamentos. Não é para te acorrentar ali, é para não deixar você cair no perigo. Entende? É diferente. Não é para te fechar, é para te proteger do mal. Então, os mandamentos foram deixados por Deus, Jesus reassumiu os mandamentos em 2, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, né? E os mandamentos perpassa todo o Antigo e Novo Testamento, né? É uma aliança de amor. E outra coisa que nos ajuda a viver a ética e a moral são os pequenos gestos, as virtudes, que é a coisa muito bonita, muito bela. Como a flor, na simplicidade, ela muda, né? A flor, ela traz uma coisa de beleza, de harmonia, de alegria, muda o ambiente. Assim, no dia a dia, em contraposição aos vícios, aos pecados, às coisas negativas, nós temos as virtudes. Então, essa questão das virtudes está sempre ligada à excelência, de capacidade de realizar a vida, de oferecer. É uma ideia que na pequeneza dos pequenos gestos, né, tem uma força, tem um poder, tem uma eficácia. As virtudes fortalecem a vontade, dá uma energia, uma boa qualidade, né? E isso vai ajudando a estrutura da pessoa em todas as suas dimensões, humanas e cristãs. Então, temos as virtudes cardeais, que são fundamentais, adquiridas, né, com o nosso caminho, com o nosso esforço, prudência, esperança, fortaleza, justiça, tudo muito dentro da ética. As virtudes humanas, que todos esses pequenos gestos, né, que não é só para cristão, mas é para o ser humano, e as virtudes teologais, que é a fé, a esperança e caridade, que define e que caracteriza o segmento de Jesus Cristo. Então, essas virtudes teologais é para quem faz opção de ser cristão. As pessoas podem ser avaliadas pelo seu desenvolvimento no processo de conversão pela riqueza das suas virtudes. Então, é vivendo as virtudes que a gente vai convertendo a cada dia. A bem-aventurança, as bem-aventuranças, né? É uma proposta de felicidade, já que neste mundo e na eternidade. Aí está lá muito claro o Evangelho de Mateus, quando Jesus propõe um estilo de vida. E esse estilo de vida foi assumido pelo próprio Jesus, né? Traça para nós também a imagem de Cristo, descreve a caridade, né? Expressa a vocação dos fiéis, ilumina nossas ações, são atitudes características da vida cristã.
É um caminho que nos leva à felicidade, já aqui mesmo e depois na vida eterna. Bem-aventurança quer dizer caminho de santidade. Nós somos santos não só quando chegar lá no céu, tem que ser santo aqui para ir para o céu. Então, tem uma dimensão de eternidade. Dentro de nós, cada um, nós temos esse desejo do bem, da felicidade, da eternidade, de algo a mais. E é isso que as bem-aventuranças nos propõem, nos facilita fazer esse caminho. E quantos homens e mulheres já viveram as bem-aventuranças? São os santos. Nossa Senhora, a primeira bem-aventurada. Bendita és tu, né? E aí a última coisa a gente pergunta, e agora? A missão nossa de catequista, como que fica? Formação ética e moral? Digo para vocês o seguinte, olha bem, a catequese não pode ser neutra. Catequese não é ir lá com a lição bonita, um encontro bem preparadinho, cumprir o que está no livro. Ela não pode ser assim só copiada na doutrina aquilo que diz o Evangelho, que diz de uma forma só racional. Ela tem que ser dogmática, ela não pode ser neutra, né? Ela não pode ser só nos dogmas, nos princípios, na doutrina, e rigorosa naquela coisa. Ela tem que ser ética reflexiva, tem que adaptar, tem que ser conforme os valores do Evangelho, a pessoa de Jesus, que nos revela o projeto do Pai. Então, a ética cristã ajuda a caminhar para a maturidade da vida cristã. Então, a catequese, ela tem que ser bem dinâmica nesse sentido de quê? Trazer a doutrina, as orientações, os conhecimentos para integração na vida, conforme a realidade. Se você vai dar catequese lá para aquela criança da periferia que não comeu, que está com fome, se você vai dar para tantas e tantas situações, você tem que ver o contexto dessas crianças para falar de Deus. Você já vai falar assim, ai, Deus é tão bom e eu não tenho nem o que comer. Como é que fica? Aí por trás tem muitas questões para ser trabalhadas, né? Então, a ética cristã, a catequese, a evangelização são profundamente ligadas entre si. Isso é importante. Essa une fé e vida numa vivência pessoal e comunitária. A ética e a moral, ela vai dar parâmetros, ela vai dar sustento, vai dar direção para essa vida cristã, pessoal e comunitária. É um longo itinerário, exige caminho, exige formação permanente, experiência de fé. O catequista nunca está pronto, por causa dessa dinâmica, né, de fé, de moral, de ética, de realidade, os aspectos sociológicos, os cristãos, históricos, vai misturando tudo, e o cristão tem que saber como lidar com tudo isso na realidade, não é uma coisa de sala de aula, de gabinete, tem que ser integrado na vida. Então, minha gente, é longa, é bonita, é difícil, não é? Porque depende dessa abertura, dessa compreensão espiritual, dessa busca do bem e do amor. E a moral não é só para catequese, ou só para a humanidade, é para todos. Tem umas coisas muito bonitinhas, depois eu vou passar para vocês. Por exemplo, como começar a educação moral com a menininha desse tamanho? Como um senhor já no final da vida preparar para a morte dentro de um crescimento ético-moral? Minha gente, que Deus abençoe todos vocês, catequistas e coordenadores, abençoe o nosso grupo, e o que eu desejo é isso, não terminou aqui. Hoje foi uma pincelada de uma visão, mas muitas coisas vocês já tiveram, já têm, vão ter, como aí os mandamentos, né, o pecado, as virtudes, e nós vamos um pouco assimilar isso. E a Lourdes vai concluir dizendo muito bem, a grande oportunidade para assimilarmos é vocês lerem individualmente todo esse slide que eu já mandei nos grupos, ler, escrever, marcar aquilo que mais te chamou a atenção.
levantar questionamento, tem que esclarecer, escreve o que você quer que esclarece, a gente esclarece para vocês, preparar quais que são os desafios na catequese, o que é mais difícil de tudo isso na catequese. Então, nós temos um trabalho bonito, que vamos levar até o workshop e vamos levar para a vida. Desculpa de falar muito, muito obrigada da paciência e boa sorte. Obrigada, irmã Lourdes, fechou com chave de ouro, né? Nós estamos falando do tema pela quinta vez, né? São 5 foranias que tem a diocese e hoje nós estamos encerrando este tema em um rodízio, passando por todas as paróquias, por todas as foranias, né? Acreditamos ter, como diz o outro, chegado no coração de muitos, né, irmã? E muitos catequistas. É uma formação que ela vai além de catequista, realmente dá para nós levar para a vida. Muito obrigada, a senhora fechou com chave de ouro, foi maravilhoso, muito bem mesmo. A gente optou por fazer essa última com transmissão por YouTube para ela ficar disponível, né, para todos da diocese, quem quiser rever ou quem não assistiu, quiser assistir. Se quiser depois, quem não se inscreveu, se inscreva lá no canal, né, que o Glauber, nosso assessor técnico, está aí, dando esse suporte para a gente. Muito obrigada, tá, Glauber, desde já, por estar com a gente nessa. Então, para fechar essa formação, agora a forania, antes eu quero agradecer que nós tínhamos também assistindo, irmã, pessoas de Divinópolis, Damianópolis, Alvorada, né, são outras foranias que, por ser uma transmissão via o YouTube, eles poderiam acessar. Então, obrigada a vocês também por estar assistindo, e ela vai ficar disponível agora para quem quiser. Então, quem é coordenador e está nos assistindo, vai ter à disposição essa formação, como ela foi hoje feita, tá bom? Nossa, muito obrigada. E, em especial, o pessoal da Forania de Cavalcante, né, de Santana de Cavalcante, vocês vão participar com a gente do workshop. Ele seria dia 18, mas amanhã a gente vai estar divulgando no grupo dos coordenadores que ele vai ser adiado para o outro final de semana. Então, vocês vão ganhar mais uma semana para poder estudar o assunto entre vocês e tá vindo com a gente para esse workshop. A gente não aceita que a forania fique de fora, de forma alguma, mesmo ela tendo sido a última a ser contemplada com a formação. Por isso, a gente adiou, né, para mais uma semana, para vocês terem um tempo mais hábil. Amanhã, a irmã Lourdes vai estar colocando nos grupos da forania qual é esse passo a passo para vocês criarem o material e trazer para o workshop, né, que é sobre essa temática que foi abordada aqui. Amanhã ela vai estar colocando de forma escrita o passo a passo lá, para vocês acompanhar. São 3 perguntinhas que vocês, não é o coordenador que é para responder, né, irmã Lourdes, é para responder o grupo. Vocês façam um meet entre vocês, ou tem alguns lugares que até eles estão se reunindo, né, com todas as orientações de saúde, façam isso. E, se quiserem que a irmã Lourdes ou que eu mesmo esteja ajudando vocês, é só dar um toque no grupo, sem nossos contatos, é só falar conosco. Então, a Forania 5 se preparando, então, para a apresentação no grupo de workshop, tá? Não esqueçam, não é o coordenador, são todos os catequistas, até mesmo os que não participaram hoje aqui, porque o material vai estar disponível para vocês no YouTube, e também a irmã vai disponibilizar os slides que tem, né, irmã, que ela apresentou aqui. Esses slides vão estar disponíveis lá, então vocês também podem estudar a partir do material que a irmã já fez, tá bom? Então, amanhã, né, vai estar no grupo. Se tiver qualquer dúvida, o pessoal, os coordenadores de Alto Paraíso, coordenadores de Colinas, coordenadores de Teresina, né, de Cavalcante, Água Fria e São João da Aliança, entrem em contato com a gente, tá bom? Essa semana ainda, porque vocês vão ter 2 semanas para se preparar. E o workshop, ele vai ser feito dia 25, e é um domingo nessa mesma proposta, só que em vez de nós apresentarmos, quem vai estar apresentando, assim, boa parte é as foranias, tá? Vocês vão escolher entre vocês alguém que vai trazer o feedback, o resultado daquilo que vocês, enquanto grupo na sua localidade, conseguiu trazer para
do estudo desse tema e contextualizando com a catequese que vocês aplicam aí. Quais as dificuldades, quais as maiores fragilidades que vocês têm em loco aí, qual a maior em relação à ética e moral? A gente sabe que tem N dificuldades, a gente sabe que tem dificuldade, por exemplo, de Cavalcante, porque a área rural é imensa, né? Então, a gente sabe de tudo isso, mas em relação ao tema, em relação ao aprendizado desse tema, né? Qual a maior dificuldade que tem? Quer contemplar com mais alguma coisa, irmã? Ô, Lourdes, uma das coisas que nós é bom fazermos agora é escolher duas pessoas que possam ajudar a fazer essa integração aí, de colher os dados, né? Coordenar um pouco. Toda a forania está ficando com duas mediação. Duas pessoas dois mediadoras. Mediador. E outra coisa, esse material eu já passei para o pessoal da forania de Cavalcante. E, inclusive, eu vi que o padre lá de Cavalcante me motivou a estudar, eu percebi lá uma comunicação dele, também nas outras paróquias. Então, é aquele mesmo, se já leram, já ganharam, mas reler de novo. Isso, e a gente vai estar postando de novo, porque tem as demais paróquias, né, irmã? Isso, e às vezes teve gente que não participava do grupo, que a gente conseguiu no sábado estar colocando coordenadores, então eles não têm acesso a esse material que foi divulgado anteriormente, porque eles entraram no grupo sábado agora. Então a gente vai estar postando... Isso, então vai estar postando novamente. Aí o chat tá funcionando aí o chat do YouTube, aí eu pergunto, né, tem alguém que gostaria de estar mediando esse processo, né, na forania? Pode ser coordenadores de qualquer uma das paróquias, né, qualquer uma. Eu sou coordenador de uma capela, eu posso ser esse mediador? Pode, né? A gente quer, inclusive, que essa interação aconteça, né, entre as capelas, área urbana, área rural, que tudo isso seja visto como uma catequese, né, uma unidade. Então, vou perguntar aqui, parece que Catiele colocou um ok lá, né? Então, nós já temos Catiele no chat como ok. Alguém para ajudar ela? Quem mais? Para ser mediador desse processo, para ver com as outras paróquias se reuniram. E junta no final, na forania, vocês trazem a resposta da forania e não da sua paróquia, né? Então, nós temos a Catiele, que é a Catiele de Água Fria, né? E mais alguém? Eu estou esperando, eu estou aqui ao vivo, numa transmissão ao vivo, né, e é como Jornal Nacional, a gente tem tempo, então, o tempo nós já excedemos ele, e eu precisava vamos lá, gente, no chat, vai lá me dar mais um ok, eu preciso de mais uma pessoa para ajudar a Catiele, né, para que ela faça essa mediação. Pode ser de São João da Aliança, pode ser de Cavalcante, pode ser de Alto Paraíso, tá? Mas algum coordenador poderia ajudá-la, a Catiele? Colinas. Colinas, né? Pode ser, nós temos a Janete em Colinas, temos os catequistas que participaram. Alguém. A Catiele já deu um ok, né? Mas vamos precisar de mais uma pessoa para ajudá-la. A Catiele, se não me engano, é ela e Rosana, não é isso, Catiele? Responde no chat para mim, é você e Rosana em Água Fria, né? Talvez a Rosana pudesse estar te auxiliando. Me responde no chat, se vocês estão por aí ainda. Ah, não, ela está dizendo para mim que não, que o ok dela foi para outra coisa, tá vendo? É porque eu estou numa sala e vocês estão numa outra sala, então eu tenho que ficar vendo as duas salas, né? Mas, Catiele, independente disso, né? Eu acho que você foi escolhida, não foi não? Jesus não te escolheu. Olha, sente o coração tocado. Vamos lá, a gente precisa. Se a gente não tirar aqui agora, porque tem a questão da limitação do tempo mesmo, a gente vai estar indicando vocês, né? Então, aí, o processo é que a pessoa quisesse falar assim, eu quero, eu vou ser. Senão, a gente vai indicar, né, irmã Lourdes? Irmã Lourdes indica uma e eu indico a outra. Então, vamos embora lá. Aguardando, vou contar de 1 até 5 para essa indicação. Alguém no chat, gente, pode colocar aí se aceita. Então, a gente vai indicar o coordenador, não, nós vamos indicar a paróquia, né, a cidade, né, irmã? A gente fala assim, fulano de tal cidade, ciclano de tal cidade.
vão ser os mediadores. E a gente vai estar ajudando, né, irmã? Assim, querer dizendo que nós vamos estar ajudando. Eu e a irmã Lourdes, a gente vai estar no processo junto com vocês. Bora lá, nós lembramos, nós estudamos isso, questão de ética e moral, qual a prioridade, onde é que eu estou, o que eu preciso fazer, bora lá, sejam corajosos. Jesus foi corajoso, né? Ele mostrou para a gente que ser cristão não seria fácil, mas nós, como ele, acreditamos que será maravilhoso, né? Acho que ninguém deu resposta no chat, mas então a gente vai indicar mesmo, né, mediadores. Então, assim, para fechar esse processo e a gente vai estar junto ajudando, eu vou indicar uma paróquia mais próxima de Formosa, que vai ser Água Fria mesmo. Eu acho que lá com o Padre Pedrinho, né, eles vão conseguir dar uma coisa legal lá em relação a essa continuidade. Então, eu acho que é Catiele e Rosana, se não me engano, gente. A gente vai estar ajudando vocês, tá bom? Irmã, a senhora indica quem? A senhora que conhece mais, a senhora teve contato com eles presencialmente, eu ainda não, né? Porque a senhora foi e eu não fui. Eu acredito que tem muitas pessoas aqui que poderia ser indicada, é até difícil falar essa ou aquela, não sei se poderia ficar Calvacante. Tem também o Padre Paulo, que está muito envolvido na catequese, eu tenho percebido isso, porque tem uma força também, não que os outros não estejam, mas, assim, que a gente fez reunião juntas, ele, né, então, não sei se pode. Ou ficar uma de Cavalcante e uma de Água Fria, não sei se ajuda ou se atrapalha. Vai ficar assim, é porque eu acho que a forania é muito grande, irmã. Eu acho interessante, assim, a indicação da senhora, que aborda ali, no caso, é Úrsula, né, que é a coordenadora de Cavalcante. Então, ela vai fazer essa mediação ali com Colinas, né, que está ali perto, e, vamos dizer, Alto Paraíso. Aí a Catiele faz a mediação com São João da Aliança, né, que fica um pouco porque talvez pela distância, pelo mais dificuldade, por exemplo, a Janete lá em Colinas também, ela já vem de um bom tempo, ela está para sair pela mudança, mas poderia, talvez mais pessoas pelo fato da abrangência rural. Isso, né? Tá. E Teresina então, tem a Mariana, é bastante dinâmica, que muito tempo já está na catequese. Isso, então, mas para fechar, assim, os mediadores, para trazendo material para o workshop, então vai ficar a responsabilidade de Água Fria e de Cavalcante, né? A senhora concorda? Concordo. Está sendo por indicação, tá, gente? Porque nas outras todas o pessoal se prontificou, né? Então, mas a gente precisa, não vamos deixar ficar de fora a forania de vocês, né? Então, tem Daniel Aguiar dando boa tarde aqui. Vamos ver se tem alguma coisa no chat. Acho que nós fechamos, né, irmã? Então, nós vamos estar colocando os informes no grupo dos coordenadores e no grupo da forania, tá bom? E quem ainda não colocou os seus catequistas nos grupos dos catequistas da diocese, tem a liberdade de estar colocando, tá? É só me dar um ok, me pedir o link, eu passo e vocês tem 2 grupos da diocese, porque um excedeu e já tem um segundo grupo. Então, vocês podem estar, não precisa inserir, basta o link como convidado, você recebe o convite e entra no grupo dos catequistas. Informar também que o grupo está com só postagem do administrador, porque a gente até deixou livre no primeiro momento, mas realmente entrou muitas mensagens, algumas mensagens indevidas, né? Então, a gente vai se policiar nisso um pouco, para depois ver se pode, mais à frente, já, né, quando a gente tiver uns encontros presencial, assim, conversar lá com vocês de olho no olho, e talvez ele possa ser aberto para troca de interação entre vocês, que seria o propósito esse, né? Mas, a princípio, ele está com postagem nossas, a irmã toda semana vai ter postagem, né, irmã? Lá para ajudar até nessa formação do próprio tema que já foi estudado, e para que se possam ter aprofundamentos lá nos locais de vocês. Podem usar os vídeos que a irmã vai estar postando para que isso fomente o estudo de vocês em loco aí, tá bom? Então, vamos pedir a proteção de Nossa Senhora, a bênção de Deus para esse trabalho, para toda a vida das famílias, a catequese, os catequistas e todos nós. Podemos concluir com a Ave Maria?
Podemos, irmã. Podemos e devemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Pela vossa dolorosa paixão, ó Jesus misericordioso, tenha compaixão de toda a nossa humanidade, toda a catequese em nossa diocese, dê-nos a sua bênção e a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo grande, então, nos corações de todos os catequistas. Até a próxima, né, irmão Lúcio? Tomara que seja presencial já, que a gente já possa estar se encontrando. Fiquem com Deus. E um bom final de domingo para todos vocês. Obrigado, Glauber, por todo o apoio, viu, meu querido? Valeu demais. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Lourdes, e a todos os participantes. E que Deus abençoe e tenha uma boa caminhada. Desculpa de ter ficado longa.